Liguei para ela, com um cadeado para todos os cartões e contas, e ouvi sua voz tremer do outro lado da linha. O silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer grito. Eu sou o Sérgio, e essa história não começa com ódio, mas com amor. Ou pelo menos com o que eu achava que era amor. Cresci numa casa barulhenta, com pais que brigavam por qualquer coisa, desde o preço do pão até quem esquecia de fechar a janela. Minha mãe, Dona Clara, sempre dizia que o amor é um campo minado, você pisa com cuidado, mas nunca sabe quando vai explodir. Meu pai, Antônio, só balançava a cabeça e saía para tomar café na padaria. Eu herdei dele esse hábito de fugir quando as coisas apertam, mas também herdei da minha mãe a teimosia de querer consertar o que já está quebrado. Conheci Mariana aos 25 anos, numa festa de fim de ano da empresa onde eu trabalhava como analista financeiro. Ela era nova estagiária do RH, com um sorriso que parecia iluminar o escritório inteiro. Não era só bonita, tinha uma energia que fazia todo mundo querer ficar por perto. Eu, que sempre fui meio calado, me vi falando com ela por horas naquela noite. Sobre música, sobre os sonhos dela de viajar o mundo, sobre como eu odiava o cheiro de café requentado no micro-ondas da copa. Pequenas coisas que, na hora, parecem o começo de algo eterno. Namoramos por 3 anos. No começo, era tudo perfeito. Jantares na minha casa, fins de semana na praia, promessas sussurradas no escuro. Mas o amor, como minha mãe dizia, é um campo minado. E o primeiro estalo veio quando Mariana começou a mudar. Ela ficou distante, respondia mensagens com monossílabos, cancelava planos com desculpas vagas. Eu tentava ignorar, dizia para mim mesmo que era só uma fase, que ela estava sobrecarregada no trabalho. Mas então veio o dia em que vi uma mensagem no celular dela, por acidente, enquanto ela tomava banho. Era do Ricardo, o gerente de vendas. Saudade de ontem. Quando te vejo de novo? Aquela frase foi como um soco no estômago. Eu não disse nada na hora. Guardei o celular, fingi que estava tudo bem, mas algo em mim quebrou. Não era só traição, era a humilhação de saber que eu era o último a perceber. Passei semanas remoendo, tentando entender o que eu tinha feito de errado. Tentei confrontar Mariana, mas ela negou tudo com uma calma que me deixou ainda mais furioso. Você tá paranoico, Sérgio. Não tem nada disso. E eu, idiota, quis acreditar. Mas a verdade sempre acha um jeito de aparecer. Um colega de trabalho, o João, me puxou num canto durante o almoço e confirmou o que eu já suspeitava. Mariana e Ricardo estavam juntos há meses. Todo mundo no escritório sabia, menos eu. João não me contou por pena, mas porque também tinha sido traído pela esposa anos antes. Ele sabia como era carregar aquele peso. Se precisar de algo, me avisa, ele disse, antes de voltar pro sanduíche. Eu não respondi. Só senti o chão sumir debaixo de mim. Foi aí que a ideia da vingança começou a crescer. Não era algo planejado, não no começo. Era só uma faísca, uma vontade de devolver a dor que eu sentia. Mariana não merecia sair dessa ilesa, rindo com Ricardo enquanto eu juntava os cacos. Mas eu não queria gritar, não queria brigar. Minha vingança seria silenciosa, calculada, como um movimento de xadrez. Eu ia fazer ela sentir o que eu senti, mas do meu jeito. Comecei pequeno. Primeiro, troquei as senhas de todas as nossas contas conjuntas, Netflix, banco, até a assinatura do clube de vinhos que ela amava. Quando ela me ligou, confusa, perguntando por que não conseguia acessar nada, eu disse que era um problema técnico. Vou resolver, amor, menti, com a voz mais doce que consegui. Mas por dentro, eu estava sorrindo. Era só o começo. Depois, comecei a mexer nas coisas que ela valorizava. Mariana era obcecada pela imagem dela no trabalho. Sempre impecável, sempre a funcionária modelo. Então, passei a soltar comentários sutis no escritório. Nada direto, nada que pudesse ser rastreado até mim. Ouvi dizer que o Ricardo tá bem próximo de alguém do RH, comentei numa roda de café, com um tom casual. Coisa de corredor, né? As fofocas começaram a circular, e eu vi o rosto dela mudar nas reuniões.
Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia apontar o dedo. Eu não queria só machucar Mariana. Queria que ela sentisse a mesma impotência que eu senti. E, aos poucos, comecei a planejar algo maior. Algo que envolvesse não só ela, mas também o Ricardo. Porque, no fundo, minha raiva não era só dela. Ele sabia que ela era comprometida. Ele escolheu entrar no meu caminho. E isso, eu não ia perdoar. Enquanto eu traçava meu plano, minha mãe me ligou. Você tá diferente, Sérgio, ela disse, com aquela voz de quem conhece o filho melhor que ele mesmo. O que tá acontecendo? Eu não contei tudo, mas disse o suficiente para ela entender. Cuidado, meu filho, ela avisou. Vingança é um prato que você serve, mas às vezes é você que acaba comendo. Na hora, ignorei. Achava que sabia o que estava fazendo. Mas, olhando para trás, talvez ela tivesse razão. A faísca da vingança virou uma chama que eu não conseguia apagar. Cada dia que passava, eu pensava menos no amor que senti por Mariana e mais na dor que ela me causou. Era como se minha cabeça tivesse virado um arquivo, catalogando cada mentira, cada olhar desviado, cada noite que ela disse que estava trabalhando até tarde. Eu não era mais o Sérgio que sonhava com um futuro ao lado dela. Eu era alguém novo, alguém que queria justiça. O próximo passo foi mais ousado. Ricardo, o gerente de vendas, era o tipo de cara que se achava intocável. Sempre de terno bem cortado, com aquele sorriso de quem sabe que tem poder. Ele não era só o amante da Mariana, era o símbolo de tudo que eu odiava, a arrogância, a traição, a certeza de que podia fazer o que quisesse sem consequências. Então, resolvi atingir ele onde doía, a carreira. Eu trabalhava com números, e números não mentem. Mas eles podem ser manipulados. Ricardo era responsável por relatórios de vendas que iam direto para a diretoria. Eram documentos cheios de gráficos bonitos e projeções otimistas, mas ninguém conferia os detalhes. Ninguém, exceto eu. Comecei a passar noites revisando os dados dele, procurando qualquer brecha. E achei. Havia inconsistências nos números de 2 grandes clientes, pequenas, mas suficientes para levantar suspeitas se alguém olhasse de perto. Eu não podia simplesmente denunciar. Isso seria óbvio demais, e eu não queria meu nome ligado a isso. Então, mandei um e-mail anônimo para o diretor financeiro, o Sr. Eduardo, apontando as discrepâncias nos relatórios do Ricardo. Usei um endereço de e-mail descartável, criado só para isso, e escrevi com cuidado para não soar como uma acusação direta. Talvez valha a pena dar uma olhada nos números do último trimestre, sugeri, com um tom neutro. Plantei a semente e esperei. Enquanto isso, com a Mariana, eu continuava meu jogo. Ela estava cada vez mais nervosa com as senhas bloqueadas e as fofocas no escritório. Uma noite, ela chegou em casa com os olhos vermelhos, dizendo que estava sendo perseguida no trabalho. Alguém está espalhando mentiras sobre mim, Sérgio, ela disse, quase chorando. Você acredita em mim, né? Eu abracei ela, disse que sim, que estava tudo bem. Mas por dentro, eu sentia um prazer amargo. Era ela começando a provar do próprio veneno. O plano com o Ricardo deu frutos mais rápido do que eu esperava. Uma semana depois do e-mail, o Sr. Eduardo chamou uma reunião com o time de vendas. Eu não estava lá, mas o João, meu amigo, me contou tudo. Ricardo foi questionado sobre os números, e ele gaguejou, tentou se explicar, mas o estrago estava feito. A diretoria pediu uma auditoria interna, e o nome dele começou a ser sussurrado nos corredores como alguém que talvez não seja tão confiável assim. Eu não podia ter ficado mais satisfeito. Mas a vingança tem um jeito de te puxar para um buraco mais fundo. Quanto mais eu avançava, mais eu queria. Não era só sobre Mariana e Ricardo mais. Era sobre controlar a narrativa, sobre mostrar que eu não era o cara que todo mundo podia pisar. Comecei a perceber que minha raiva estava se espalhando, como um veneno que contamina tudo. Até meu relacionamento com meus pais mudou. Minha mãe, sempre tão intuitiva, parou de perguntar sobre a Mariana. Meu pai, que nunca foi de falar muito, só me olhava com uma mistura de preocupação e desaprovação. Uma noite,
enquanto eu revisava mais relatórios, recebi uma ligação do João. Sérgio, cuidado com o que você tá fazendo, ele disse, com a voz baixa. Eu sei que você tá por trás disso tudo. E se alguém descobrir? Eu ri, disse que ele estava imaginando coisas. Mas, no fundo, o aviso dele me incomodou. Pela primeira vez, senti um frio na espinha. Será que eu estava indo longe demais? A vingança é um fogo que aquece, mas também queima. Eu estava tão focado em destruir Mariana e Ricardo que não percebi como aquilo estava me consumindo. Minha rotina mudou. Eu não dormia direito, passava noites planejando os próximos passos, imaginando como cada movimento ia atingir eles. Meu apartamento, que antes era nosso canto, virou um quartel-general de estratégias. Papéis com anotações, senhas novas, e-mails descartáveis. Eu me sentia como um general planejando uma guerra, mas às vezes me perguntava quem era o verdadeiro inimigo. Mariana começou a perceber que algo estava errado. Não só no trabalho, mas comigo. Uma noite, enquanto jantávamos, ela me olhou nos olhos e perguntou, Sérgio, você tá diferente. O que tá acontecendo? Eu quase contei tudo. Quase joguei na cara dela a traição, a raiva, os planos. Mas me segurei. Em vez disso, sorri e disse que estava só cansado, que o trabalho estava puxado. Ela não acreditou, mas também não insistiu. Acho que, no fundo, ela sabia que estava perdendo o controle. No escritório, a auditoria dos relatórios do Ricardo avançava. Ele foi chamado para várias reuniões com a diretoria, e o clima no time de vendas ficou tenso. João me contou que Ricardo estava paranoico, achando que alguém queria derrubá-lo. Ele acha que é a Mariana, João disse, rindo. Acha que ela está tentando roubar o lugar dele. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não tinha previsto que os dois podiam virar um contra o outro. Mas, em vez de me preocupar, achei graça. Era perfeito. Minha vingança estava se desenrolando sozinha. Enquanto isso, resolvi apertar o cerco com a Mariana. Ela tinha uma apresentação importante para a diretoria, um projeto que podia garantir a promoção que ela tanto queria. Eu sabia disso porque ela não parava de falar no assunto. Então, uma noite, enquanto ela estava no banho, entrei no notebook dela e alterei alguns slides. Nada gritante, só troquei números, mudei gráficos, coisas que fariam ela parecer desleixada, mas não óbvio o suficiente para parecer sabotagem. No dia da apresentação, ela voltou para casa arrasada. Eu não sei o que aconteceu, Sérgio, ela disse, com a voz embargada. Os números estavam todos errados. Eu abracei ela, disse que essas coisas acontecem. Mas, por dentro, eu estava vibrando. Foi aí que comecei a perceber o preço do que estava fazendo. Minha mãe me ligou de novo, insistindo para eu ir jantar com eles. Você tá sumido, Sérgio. Não é só a Mariana, é você. Tá se perdendo. Eu disse que estava tudo bem, mas a verdade é que eu não reconhecia mais o cara no espelho. Minha raiva estava me transformando em alguém que eu não queria ser. Mas parar não era uma opção. Eu já tinha ido longe demais. O plano estava funcionando melhor do que eu imaginava, mas o peso dele também estava crescendo. Mariana e Ricardo estavam desmoronando, cada um por seu lado, mas eu não sentia a satisfação que esperava. Era como se, a cada golpe que eu dava, um pedaço de mim também se perdesse. Minha mãe estava certa, a vingança era um prato que eu estava comendo junto. No trabalho, a situação do Ricardo piorou. A auditoria encontrou mais erros nos relatórios dele, e o Sr. Eduardo começou a falar em consequências sérias. Ricardo estava visivelmente abalado. Perdeu o sorriso confiante, começou a evitar os colegas. João me disse que ele estava bebendo mais, aparecendo com olheiras nas reuniões. Parte de mim queria comemorar, mas outra parte, pequena, mas insistente, sentia pena. Ele era um canalha, mas também era humano. E eu estava destruindo ele. Com a Mariana, as coisas estavam ainda mais complicadas. Depois da apresentação desastrosa, ela perdeu a chance da promoção. O clima no RH ficou pesado, e ela começou a desconfiar de todo mundo.
inclusive de mim. Uma noite, ela me confrontou. Sérgio, você tá mexendo nas minhas coisas? Eu neguei, claro, mas o jeito que ela me olhou me fez perceber que ela não estava mais tão segura de mim. O amor que um dia tivemos estava morto, e o que sobrava era só desconfiança. Eu podia ter parado aí. Podia ter dito que estava satisfeito, que já tinha causado estrago suficiente. Mas a raiva é um bicho teimoso. Eu queria mais. Queria que eles sentissem o vazio que eu senti quando descobri a traição. Então, planejei o golpe final. Sabia que Mariana guardava um segredo, ela tinha usado informações confidenciais da empresa para ajudar Ricardo a fechar um contrato. Era algo que, se viesse à tona, podia custar o emprego dos dois. Escrevi outro e-mail anônimo, dessa vez pro conselho da empresa. Detalhei a situação, com datas, nomes, e até prints que consegui no notebook da Mariana. Enviei e esperei. Dias depois, o escritório virou um caos. Mariana foi chamada para uma reunião de emergência, e Ricardo também. Eles estavam sendo investigados. Eu assistia de longe, fingindo trabalhar, enquanto meu coração batia rápido. Era o ápice do meu plano, mas também o momento em que comecei a sentir medo de verdade. O caos que eu criei no escritório era como uma tempestade que eu não podia mais controlar. Mariana e Ricardo foram suspensos enquanto a investigação rolava. O clima na empresa ficou insuportável, todo mundo sussurrando, apontando dedos, especulando. Eu me mantive na minha, fingindo que estava tão chocado quanto os outros. Mas, por dentro, eu estava dividido. Parte de mim sentia um orgulho sombrio por ter chegado tão longe. A outra parte estava apavorada com o que eu tinha virado. Mariana voltou para casa naquela noite e desabou. Chorou como eu nunca tinha visto, dizendo que não entendia como aquilo tinha acontecido, que alguém estava atrás dela. Eu posso perder tudo, Sérgio, ela disse, entre soluços. Tudo pelo que eu trabalhei. Eu quis sentir pena, quis abraçar ela de verdade, mas a raiva ainda falava mais alto. Vai dar tudo certo, menti, enquanto segurava a mão dela. Mas meus olhos estavam frios, e acho que ela percebeu. No dia seguinte, João me chamou pro canto de novo. Sérgio, isso tá indo longe demais, ele disse, com uma expressão séria. Eu sei que é você. E se alguém descobrir, você acha que vai sair ileso? Ele estava certo, mas eu não admiti. Disse que ele estava louco, que eu não tinha nada a ver com isso. Mas, pela primeira vez, comecei a pensar nas consequências. E se rastreassem os e-mails? E se alguém começasse a conectar os pontos? Enquanto isso, minha mãe continuava me ligando, cada vez mais preocupada. Você tá se afundando, Sérgio, ela disse numa das chamadas. Para enquanto é tempo. Mas eu não conseguia parar. Era como se a vingança tivesse virado parte de mim, como se desistir fosse admitir derrota. Então, continuei. Mas agora, com mais cuidado. Apaguei todos os rastros dos e-mails, troquei senhas de novo, destruí qualquer evidência que pudesse me ligar ao que estava acontecendo. No escritório, a investigação avançava. Mariana e Ricardo foram chamados para depor separadamente. João me contou que eles estavam se acusando mutuamente, tentando salvar a própria pele. Era exatamente o que eu queria, os dois se destruindo, sem nem saber que eu era o responsável. Mas, mesmo com tudo dando certo, eu não sentia paz. Era como se cada vitória viesse com um vazio maior. A investigação terminou com a demissão dos dois. Mariana e Ricardo foram dispensados no mesmo dia, numa reunião fechada com o conselho. O escritório ficou em choque, mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Meu plano tinha funcionado. Eles estavam fora, humilhados, com a reputação destruída. Eu deveria estar exultante, mas só sentia um peso no peito. Mariana voltou para casa arrasada. Disse que ia embora, que não aguentava mais ficar na cidade. Você vem comigo, Sérgio? Ela perguntou, com um fio de esperança na voz. Eu olhei para ela, a mulher que eu amei um dia, e disse que não. Acho que é melhor cada um seguir seu caminho, falei, com a voz firme. Ela não discutiu.
Só fez as malas e foi embora. Nunca mais nos falamos. Ricardo, pelo que soube, tentou arrumar outro emprego, mas a notícia da demissão dele se espalhou. Ele acabou saindo da cidade também. João me disse que ele estava morando com a mãe, numa cidade pequena, tentando recomeçar. Eu não senti pena. Ele merecia. Mas a vitória não trouxe a paz que eu esperava. Eu continuava indo pro trabalho, continuava vivendo, mas era como se algo em mim tivesse morrido. Minha mãe tentou me ajudar, me chamando para jantar, tentando me tirar daquele buraco. Meu pai, que nunca foi de falar, me abraçou um dia e disse: "Você é melhor que isso, Sérgio." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Comecei a perceber que a vingança não tinha consertado nada. Eu ainda carregava a dor da traição, só que agora ela vinha com culpa. Eu tinha destruído 2 vidas, e a minha estava em pedaços também. João, que sabia de tudo, parou de me tratar como antes. Ele não dizia nada, mas eu via no olhar dele, ele não confiava mais em mim. Parte 7. Meses depois, eu estava tentando reconstruir minha vida. Mudei de apartamento, pedi transferência para outro setor da empresa, comecei a terapia. Mas o passado não me deixava em paz. Às vezes, sonhava com Mariana chorando, com Ricardo me olhando com ódio. Outras vezes, via meu próprio reflexo, e ele não parecia mais eu. Minha mãe me disse uma vez que a vingança é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Ela estava certa. Eu tinha conseguido o que queria, mas a que custo? Perdi a Mariana, perdi a confiança dos meus amigos, perdi um pedaço de mim. O Sérgio que planejou tudo aquilo não era o Sérgio que eu queria ser. Hoje, eu tento viver um dia de cada vez. Tento ser melhor, tentar perdoar, não a Mariana ou o Ricardo, mas a mim mesmo. Porque, no fim, a maior vítima da minha vingança fui eu. E essa é uma verdade que carrego todos os dias.